noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus os abençoe nessa noite, nós somos muito gratos, baixa o retorno aqui para mim um pouquinho, querido. Nós somos muito gratos pela presença de todos que aqui estão, aqueles que já são membros dessa igreja, que dominicalmente já vêm aqui, já têm esse costume de estar com a gente, como aqueles que talvez estejam entrando aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Todos são muito bem-vindos aqui nesta semana. E nós oramos pela vida de todas as pessoas, nós intercedemos pela vida de vocês. Vocês são sempre motivos das nossas orações, ainda que talvez nós não nos conheçamos pessoalmente. Talvez você tenha vindo aqui hoje pela primeira vez, mas saiba você que nós temos orado pela sua vida, né? Eu creio que talvez alguns aqui tenham até recebido um livreto como esse aqui, né? Se você recebeu, eu quero encorajar você a ler esse material. Esse material é um material muito rico, um material que pode realmente influenciar positivamente a sua vida e pode ajudar você a entender a importância que Jesus tem na vida de um ser humano. A gente ouve falar de Jesus, nós vivemos num país que ele é cristão, então eu creio que 99% ou mais das pessoas no Brasil, se a gente está pensando num Brasil muito maior, né, onde existem localidades de mais difícil acesso, de difícil leitura, mas eu creio que quase todos os brasileiros já ouviram falar de Jesus, porque nós somos um país, de fato, cristão, não é? Mas como já foi dito aqui no início do nosso culto, nem todas as pessoas têm um entendimento bíblico da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E eu creio que esse livreto vai ajudar você a entender a importância de Jesus, você vai entender um pouco da necessidade que nós temos de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, do porquê que Jesus teve que vir, morrer na cruz. Tudo isso tem uma lógica a partir das Escrituras Sagradas e o objetivo desse material é que você tenha contato com essa informação. E hoje é justamente sobre Jesus que nós iremos falar. Para tanto, eu quero usar um texto aí do Evangelho de Mateus, que encontra-se no capítulo 8. Eu vou ler 4 versículos. Obrigado, filhão. Conseguiu abrir aqui? Tentou abrir? Não, já está, né? Capítulo 8 de Mateus, do Evangelho de Mateus, dos versos de 1 a 4. Tem um texto, eu queria conversar com você sobre esse texto. Ele diz assim, olha, quando ele desceu do monte, ele está falando de Jesus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se dele, adorou a ele de joelho e disse o seguinte para Jesus: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus então estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. É sobre Jesus que nós queremos conversar aqui nesse texto com vocês aqui nessa noite. Para tanto, antes disso, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de interceder a Deus para que Ele pudesse realmente falar ao seu coração. Enquanto nós cantávamos aqui, eu estava aqui na frente adorando ao Senhor em espírito de oração e eu falava assim com o Senhor: Senhor, nós podemos entrar num culto e sairmos da mesma forma. A gente pode entrar num culto. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu ia com a minha mãe forçadamente à igreja. Eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo naquele lugar. Nada fazia sentido para mim. Tudo era estranho. A música era estranha.
O evangeliquez, o linguajar das pessoas eram estranhos para mim. A pregação, então, eu confesso a você que o pastor, ele era idoso e muito culto. Eu não entendia absolutamente nada do que ele falava lá. E aquilo não fazia o menor sentido para mim. Então eu falava, pô, uma operação do teu espírito, a gente entra e sai sem entender nada. E aí eu me lembro na noite, exatamente à noite, que eu entreguei minha vida a Jesus. E eu me lembro que eu entrei na igreja e tinha uma senhorinha já de avançada idade, aquelas senhoras que tem dentro da igreja, que sabe a Bíblia de cor, todos os versículos. A gente esquecia desses versículos mais famosos e a gente sempre perguntava a ela e ela sacava esse texto. Eu sentei do lado dela, né? Coincidentemente, ela virou para mim e falou assim: você precisa aceitar Jesus. E eu vou olhar para ela, é hoje. Mas ela não entendia nada do que eu estava falando também, porque Deus já estava trabalhando no meu coração, né? Se você me perguntar o texto bíblico que o pastor daquela noite usou, eu não faço a menor ideia. Se você me perguntar o conteúdo da mensagem, eu não faço a menor ideia. A única coisa que acontecia comigo o culto inteiro era que eu, no meu coração, pedia que chegasse ao final do culto, porque eu queria me atirar na frente da igreja em choro e em pranto, entregando a minha vida a Jesus. Isso é mover espiritual. Então não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque de uma maneira tão poderosa, o Senhor demonstrou o teu amor por todos nós. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, somos pessoas igual esse personagem que nós acabamos de ler e que vamos entender um pouco mais sobre ele. Pessoas, ó Deus, com uma lepra que não é física, não é na pele, mas é na alma, é no coração. E mesmo assim o Senhor nos amou com um amor tão grande, que enviou o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E nos deu condições, então, ó Deus, de nos prostrarmos diante do Senhor e aceitarmos em Cristo Jesus essa oferta de misericórdia e de graça. Mas nós sabemos, ó Deus, que o entendimento dessas coisas só pode acontecer se for pelo mover do teu Espírito. Então, Pai, nós entendemos que esse é um lugar para isso. Nós estamos aqui oferecendo louvores ao Senhor. Nós estamos aqui oferecendo e prestando a nossa adoração e o nosso culto ao Senhor. Nós temos orado por todas essas vidas que estão aqui presentes nessa noite. Então, Pai, o Senhor tem toda a liberdade de trabalhar a mente e o coração daqueles que aqui estão. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, esse texto, e eu quero conversar com você um pouquinho sobre ele, e eu gostaria de, a partir desse texto, mostrar para você um pouquinho do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E esse texto começa dizendo o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Que monte é esse que o evangelista está falando, né? Isso aí é uma narrativa do evangelista Mateus, e ele está dizendo que Jesus desceu de um monte. Então, se você pegar uma Bíblia e for nesse texto aí, né, as pessoas que têm Bíblia na mão podem ver isso. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver que desde o capítulo 5 até o capítulo de número 7, Jesus está no famoso Sermão do Monte, ok? Então, estava numa parte elevada de Jerusalém, provavelmente, e ali havia muitas pessoas ouvindo o que Jesus estava ensinando. E o ensino de Jesus impressionou a vida daquelas pessoas naquela época. As pessoas entenderam que aquilo que Jesus estava falando e ensinando, ninguém poderia fazer aquilo, a não ser que nesta pessoa realmente habitasse uma coisa diferente. As pessoas identificaram que a palavra tinha autoridade,
e que o ensino vinha de uma maneira que atingia o coração, a mente e a alma das pessoas. E realmente o Sermão do Monte, ele é um texto que impressiona a vida das pessoas até hoje. Dizem por aí, né, não sei quem exatamente que disse isso, que o Gandhi, que é uma pessoa que não é do cristianismo, é de uma outra religião, que ele disse que se os cristãos espalhados no mundo, vivessem isso que Jesus ensinou no mundo, seria totalmente diferente. Algumas pessoas dizem que ele mesmo disse que se todos os documentos importantes de todas as religiões se perdessem e sobrassem só o Sermão do Monte, a humanidade já teria tudo o que ela precisa para viver de maneira quase que perfeita. Por que que ele fala isso sobre o Sermão do Monte? Porque realmente o Sermão do Monte é como se fosse um extrato da cultura do céu na terra. Né? Então é algo impressionante. E a partir dali, quando Jesus desce desse monte, as pessoas ficaram tão impressionadas com o que Jesus ensinou que essas pessoas foram atrás dele. E ali, o que que a gente vê? As pessoas queriam aprender mais. Talvez algumas pessoas ali nutrissem em seus corações a esperança de que Jesus pudesse fazer alguma coisa a mais pela vida deles. O ensino era muito bom, era muito poderoso, falava na alma, falava no coração das pessoas. Será que de repente ele não tem algo mais para a vida da gente? Talvez outros ali no meio daquela multidão nem mesmo sabiam por que estavam seguindo a multidão. Isso também acontece muito. Eu não sei se você já parou lá, quando eu morava em Niterói, a gente ia trabalhar e nas praças de Niterói haviam muitos aglomeramentos de pessoas por várias coisas. Era gente vendendo um sabão da raspa do Joá. Já ouviu falar nesse sabão? Esse sabão cura tudo, irmãos. Até a lepra do cara aqui, esse sabão é capaz de curar. Sabão da raspa do Joá. Eu descobri que eles compravam na loja onde eu trabalhava sabão neutro, cortava em cubinho e lá na praça vendia como raspa do Joá. Juntava aquele monte de gente. E as pessoas se aproximavam, não sabiam nem o que estava acontecendo, mas estava seguindo as multidões. Às vezes era luta de capoeira e juntava aquele monte de gente. Às vezes era um cara vendendo umas garrafadas de um líquido que curava tudo, servia para tudo. E juntava aquele monte de gente em torno daquela realidade. Então é um fenômeno que existe. Às vezes as pessoas vão às igrejas e elas não sabem muito bem por que que elas estão atrás de Jesus. Algumas vão consciente daquilo que estão fazendo e outras vêm em busca de Jesus, mas não sabem muito bem que Jesus elas estão procurando. Tem gente que vai às igrejas em busca do Filho de Deus, aquele que pode, e ele é o único que pode perdoar pecados e reconciliar o ser humano com Deus. Essa é uma das facetas, das grandes facetas da obra de Jesus na nossa vida, perdoar pecados e unir o homem com Deus. Isso é uma coisa que aconteceu aqui, você vai entender por que que isso aconteceu na vida desse leproso. Outras ainda buscam a Deus com interesses muito particulares, às vezes uma cura, uma solução de um problema imediato, uma questão financeira, mas é só isso. Então na multidão tem tudo, todo tipo de pessoas que vão atrás de Jesus. O texto diz que quando Jesus desceu desse monte, e havia uma grande aglomeração de pessoas pressionando e indo atrás dele por os mais diversos motivos, eis que surge um leproso. E esse leproso se aproxima de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a lepra, na época de Jesus, ela tinha um conceito um pouquinho diferente dos dias de hoje. Lepra é lepra, tá ok? Hoje a gente chama de hanseníase, uma doença da pele, não é? Mas nos tempos de Jesus, a implicação disso era diferente da implicação de hoje. Para os judeus, que era aquela gente, a maioria daquelas pessoas que estavam próximo de Jesus, a lepra, ela não era apenas uma doença da pele. Ela tinha uma representação espiritual. Ela significava que aquela pessoa
ela estava impura do ponto de vista da religião. Por isso que o leproso vira para Jesus e diz: eu sei, né, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele e purificou ele. Por quê? Porque tinha justamente essa ideia de que esse sujeito estava impedido de se relacionar com Deus através da religião. Então, se fosse nos dias de hoje, para que você entenda, vamos pensar que nós tivéssemos aqui em Pouso Alegre um templo judeu dos dias de Jesus, tá, gente? Dos dias de Jesus. Ou se tivesse ou uma sinagoga, não é? Nós tínhamos aqui um lugar de culto judeu dos tempos de Jesus. Esse homem jamais teria o direito de passar da porta para dentro. Ele está impossibilitado. É como se ele tivesse uma marca no seu corpo que dissesse para ele: você está separado de Deus. Você está impuro. A sua alma está impura. É claro que aqui a gente vê que há para nós uma informação muito interessante, porque quando você lê a Bíblia toda, a gente vai ver que todos nós somos leprosos na alma. E que todos nós estamos, de certa forma, cerimonialmente impuros, separados de Deus. Por isso que eu disse a você que o ministério de Jesus, a obra de Jesus, é fazer essa reconciliação. É trabalhar na nossa alma de forma que os nossos pecados sejam purificados e nós nos reconciliemos com esse Deus que tanto nos ama. Então, para o judeu tinha esse aspecto espiritual. Um leproso, ele era uma pessoa com muitas restrições, até mesmo de andar no meio daquela multidão. Aquilo era improvável para aquele homem ali. E quando eu estava lendo esse texto, eu imaginei assim, vamos pensar, Jesus está andando, aquele monte de gente, fechando, cercando, mas como que esse leproso chega até Jesus? Eu creio que à medida que ele vai andando, a multidão se abre para ele passar, e eu vou te dizer por que se abre para que ele passe e ele chegue até Jesus. Porque esse homem jamais poderia estar naquele lugar de uma forma onde ele pudesse transpassar todas essas pessoas e chegar a Jesus. Porque um leproso era o seguinte, ele andava na roupa dele com uns guizos, uns sinos, que anunciava para todo mundo que ele era um leproso. Porque o judeu, ele tinha tanta restrição com o leproso, que para ele tinha muito medo de tocar num homem desse. Não porque ele pudesse pegar lepra, mas se tocasse, segundo a lei de Moisés, a pessoa ficava cerimonialmente impura igual o leproso. Então, esse homem, na hora que ele chega no meio dessa multidão e esses sinos começam, blim, 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 lá vem um leproso, todo mundo abre, epa, ninguém quer tocar nesse cara, para que ele pudesse passar no meio da multidão. Então, você vai vendo aqui, não é, que esse homem, para que ele pudesse chegar até Jesus, ele vence muitas barreiras, e são barreiras que são pessoais, são barreiras que são formadas por pessoas, e são barreiras sociais que esse homem enfrenta para chegar até Jesus. Porque eu tenho certeza que uma pessoa na condição dele, que é obrigado a andar com um sino, que é obrigado a dizer para todo mundo que ele está chegando e que você precisa se proteger dele, uma pessoa dessa não quer nem sair de casa. Não quer viver a vida. Uma pessoa dessa não quer interar socialmente, porque ela sabe que todo mundo vai olhar para ela com preconceito, não é? Então, ele vence barreiras que são barreiras pessoais, ele tem que lidar com isso tudo. Ele enfrenta barreiras que são as próprias pessoas. Ele enfrenta barreiras religiosas, ele enfrenta barreiras sociais, para que ele pudesse se aproximar de Jesus Cristo. E aqui a gente aprende uma lição muito importante para nós, que é a seguinte: para uma pessoa chegar a Jesus nesse nível que esse homem chegou, aonde ele consegue de fato ter uma relação, um encontro tão pessoal desse com Cristo, ele vai precisar romper barreiras. Você imagina que muitas pessoas ouvem falar de Jesus, elas compreendem a mensagem de Jesus, elas desejam Jesus, mas elas têm muitas restrições. Como, por exemplo, como que minha família vai entender isso?
Poxa, eu fui numa igreja um dia, ou eu conheci alguém que me falou de Jesus, e essa pessoa falou tão profundamente de Cristo para mim, aquilo tocou tanto meu coração. E agora? Imagina eu chegando dentro da minha casa e falando de Jesus, que agora eu amo Jesus. Como é que vai ser isso? Meu pai não vai entender isso, minha mãe não vai entender isso, minha esposa, meu marido não vai entender isso. Eu já contei aqui na igreja, isso na abertura de missões, sobre uma missionária chinesa, né? Os irmãos da igreja conhecem isso, que eu conheci, né? Nós comemos junto, ela até escreveu, eu nem sei onde está a Bíblia, que ela fez uma dedicatória para a gente lá, uma moça nova, que quando aceitou Jesus, ela chegou dentro de casa, contou para a família, o pai disse, olha, você tem que escolher a nossa religião e essa fé que você está dizendo que vai abraçar agora. Você vai ser deserdada. E ela fazia parte de uma família empresarial na China. E ela realmente escolheu por Jesus e acabou vivendo nas montanhas pregando o evangelho, mas ela foi deserdada pela sua família. Então muita gente encontra essa barreira, essas restrições que são familiares. Outros pensam nos amigos. Não é? Eu me lembro que quantas vezes eu fui à igreja, como eu contei para vocês, quando eu era jovem com a minha mãe, né? E às vezes eu ia minha mãe me levava nesses encontros, né? Que era fora do templo, e eu ouvia aquela palavra, e em algum momento uma parte de mim dizia assim, que legal, mas eu pensava assim, nossa, eu pensava num monte de nome de colega, e eu pensava, como é que esse pessoal vai encarar isso? Como é que esse pessoal vai entender isso? E aí aconteceu, já contei aqui algumas vezes, né, que quando eu me converti, o pastor da igreja uma vez pediu para eu falar num culto de ar livre, justamente no bairro que eu morava, no condomínio que eu morava. Então todos os amigos passavam e falavam, ia lá o Paulinho com o microfone na mão, que esquisito. Né? Então a gente pensa, mas como é que a gente vai se explicar para os nossos amigos e conhecidos? Né? Outros têm preconceitos em relação às igrejas. A igreja pode se tornar uma barreira para as pessoas. Né? Esse povo é estranho. Eles só sabem pedir dinheiro, o pastor é ladrão. Né? As pessoas são confusas lá dentro. E eu vou te dizer uma coisa: eu não tiro a sua razão, porque realmente o evangelho tem algumas coisas que a gente vê, a gente pensa, nossa, aquilo não é uma igreja, não à luz da palavra de Deus. Outra barreira é a incredulidade das pessoas, ou seja, a pessoa não acredita tanto assim nesse papo de que Jesus pode mudar a minha vida. O Marcelo pediu, né, e falou aqui, olha do seu lado, muitas pessoas aqui já foram transformadas por Jesus. Nós temos pessoas aqui que se nós dessemos o microfone para ela, ela poderia dizer para você coisas incríveis que Jesus fez na vida dela a ponto de mudar a sua história. Então são tantas barreiras que a pessoa pode parar e pensar nesse momento, né? Será que realmente eu consigo chegar a Jesus? A gente pode pensar em várias outras barreiras que podem surgir que impedem a pessoa de fato de se aproximarem de Jesus. Mas o fato é que se você não tiver coragem para superar essas barreiras, dificilmente você vai chegar a Jesus como esse homem chegou, de uma maneira tão perto, de uma maneira tão espiritual, tão profunda, a ponto de Jesus tocar na sua vida e realmente fazer de você uma outra pessoa, curar suas feridas, tratar do seu pecado, tratar da sua história, da sua família e colocar você no caminho dele, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque existem muitas coisas que limitam a nossa entrega de vida a Jesus. Por exemplo, você quer ver um limitante muito grande? É quando a gente começa a olhar para a gente e achar que nós somos uma pessoa religiosa. Nossa, nós somos uma pessoa religiosa. A religião pode limitar a sua entrega a Jesus. Uma vez Jesus, ele estava andando pela rua, já mais à noite, e um homem chamado Nicodemos aproximou-se de Jesus. Essa narrativa está lá em João capítulo 3. Não precisa colocar, tá, Paulo Júnior? Porque eu só vou contar a história da narrativa, a não ser que você queira acompanhar nos versículos. Mas esse homem aproxima de Jesus e o evangelista diz que ele era um homem muito religioso. Ele era um líder de uma religião. Era um cara muito entrosado ali na religião. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, você precisa nascer de novo. Ele não entendeu nada. Ele disse: eu tenho que voltar na barriga da minha mãe? Jesus disse: não, você precisa nascer do Espírito. É uma coisa diferente. E às vezes a religião
nós tentamos nos assegurar ou segurar tanto nela que nós passamos a acreditar que ela é capaz de nos salvar. E ela não é. Então ela pode ser um limitante para a gente entregar a vida a Jesus. Outro limitante é quando eu começo a pensar de mim mesmo que eu sou uma pessoa boa. Nossa, eu sou uma pessoa legal. Eu não faço mal a ninguém. Eu sou um trabalhador. Eu pago minhas contas em dia. Por quê que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus e ser salvo? Por quê? Salvo de quê? Você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Ela chama isso de justiça própria. É quando você avalia o que é bom e o que é ruim, quem é bom e quem não é bom. Não é? E a Bíblia diz que a única pessoa que tem poder de julgar um ser humano é Deus. A justiça é a dele e não a nossa. Então a justiça própria, ela é um limitante de entrega de vida a Jesus. É quando eu avalio o que é bom ou não é, quem é e quem não é. E eu me coloco nessa classe dos bonzinhos, né? Então se eu sou bom, tá tudo bem comigo, mas não é sobre isso. É sobre a justiça de Deus. Você quer ver um outro limitante? Eu ajudo muito as pessoas. A Bíblia chama isso de boas obras. Por isso que o texto lá de Efésios, aí sim, o Paulo Júnior pode colocar no capítulo 2, se não me engano, o verso 8 de Efésios, né? Que quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Isso é um dom de Deus, não é? E ele vai dizer, não é por obras. O que são obras? É tudo aquilo que eu faço, seja de caráter religioso ou não, que eu entendo que essas coisas que eu faço vai me assegurar um lugar no céu. Então eu faço, eu ajudo as pessoas, eu sou religioso, isso poderia entrar aqui, eu cumpro os rituais da religião, eu sou uma boa pessoa, eu dou cesta básica, eu faço boas obras. E Paulo, né, o apóstolo Paulo está dizendo, você não é salvo por isso. Por quê? Para que ninguém se glorie, porque se nós pudéssemos ser salvos pelas boas obras, eu vou dizer uma coisa para você, Jesus nem precisava ter vindo, porque você já seria capaz de você mesmo, pela uma ação de bondade, tratar dos seus pecados. Então, a Bíblia chama isso de boas obras, e Paulo vai dizer, não é por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para aí sim fazermos as boas obras, aos quais Ele preparou para nós praticarmos. Então é pela fé, é pela graça, e não pelas obras. Então, na verdade, à luz das Escrituras, todos nós somos leprosos como esse homem, não na pele, mas na alma. O pecado nos tornou inimigos de Deus, por isso que Jesus veio, para tratar dessa lepra dentro de nós e para nos reconciliar com Deus. E muitos hoje, como esse homem, estão cansados, desanimados, emocionalmente doentes, sem esperança, envolvidos em toda sorte de pecados, sem nem mesmo se dar conta do abismo que está debaixo dos seus pés. É terrível. Você já viu reportagens ou documentários que a pessoa vai visitar prédios altos e de repente tem um deck de vidro transparente? E aí você está andando naquele deck, está de boa. Na hora que você olha para baixo, que você vê que você está numa torre, sei lá de quantos metros de altura, você já viu o pavor que dá nas pessoas? Muita gente anda na vida sem se dar conta desse abismo que está debaixo dos seus pés. Se elas tivessem condições de ver isso, elas se agarrariam em Jesus como a sua única esperança, não é? Então, é sobre isso, e sobre isso Jesus nos encoraja quando nós estamos cansados emocionalmente, sem esperança, sem alegria, sem dar conta do abismo debaixo dos nossos pés. Jesus nos encoraja dizendo lá em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, ele diz assim, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês.
tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus estende a sua mão ao leproso, como que convidando ele. Eu sei que você já está cansado. Eu sei que você já está emocionalmente ferido. Eu sei que você está sobrecarregado da própria vida. Eu sei que você tem agora vivido uma vida longe de Deus, dissoluta, distante do seu Criador. Jesus sabe disso e ele vira para esse homem e diz: olha, aqui está a minha mão, vem, eu te recebo com carinho, com amor nos meus braços. E aí, o texto, então, ele vai prosseguindo, não é? E a primeira lição que esse texto nos dá é que nós precisamos vencer as nossas próprias limitações e barreiras e nós precisamos nos aproximar de Jesus. Mas o texto prossegue e tem mais para nos ensinar. Diz que esse homem adorou Jesus de joelho e disse para Jesus: podes me purificar se tu quiseres. E a segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é: nós precisamos nos aproximar de Jesus com humildade e com fé. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Isso está lá na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça e concede graça aos humildes. Os orgulhosos são aqueles que pensam que, a despeito de falarem da sua dependência de Deus, eles vivem como se não dependessem de Deus. E tem uma fala de Jesus muito interessante a esses homens na Bíblia, que ele diz assim: olha, eu vim para aqueles que têm consciência da sua doença espiritual. Porque são essas pessoas que precisam de mim. Aqueles que não têm essa consciência, eles não entendem que precisa de mim. Por isso Jesus vai dizer: eu vim para aqueles que são doentes e não para os sãos, porque os sãos eles entendem que não precisam de médico. Os humildes, ou seja, aqueles que reconhecem que depende de Deus e que necessitam da graça dele, a graça que ele nos oferece em Cristo, esse Deus concede o seu favor. E é dessa forma, com humildade e com fé, que nós devemos nos aproximar de Deus. Quer ver uma coisa? Coloca Lucas 18 aí, verso 9. Olha como nós devemos nos aproximar de Jesus. Você vai ter aqui o exemplo de um homem religioso, mas que não tem muita consciência da sua realidade espiritual, e um outro homem considerado pecador e que tem plena consciência dos seus pecados. Olha o texto. Alguns que confiavam na sua própria justiça, lembra que eu falei da justiça própria? É a avaliação que eu faço de mim mesmo, né? Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Deixa eu só explicar para você um pouquinho quem eram os fariseus. Era uma classe política religiosa dentro do judaísmo antigo dos tempos de Jesus, que a ideia dos fariseus era fazer prevalecer ipsi litere a lei de Moisés. Então eles eram pessoas extremamente legalistas, fundamentalistas. Eles olhavam para a vida das outras pessoas e comparavam com as escrituras o tempo todo. Julgavam as pessoas. Então, um era um fariseu. E o outro era um publicano. Quem é um publicano? O publicano, o império era romano. Jerusalém era província romana. Então, eles chegavam na cidade e pegava uma pessoa da cidade, um judeu, e colocava como cobrador de imposto. Então, era uma pessoa muito malquista no povo. O publicano era um sujeito desse. Esse Mateus aí que nós estamos lendo aqui, o texto principal, ele era um publicano. E aí 2 homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Ele está lá em pé, está um do lado do outro. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corrupto, adúltero e nem mesmo como esse publicano aqui.
Eu te agradeço porque eu não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu ganho. E olha, só um minutinho, Paulo Júnior, volta lá. Diz a história que até a comida do cavalo de um fariseu era dizimada. Diz que quando ele ia numa mercearia, ele comprava grãos, ele contava os grãos para dizimar os grãos, certinho. Então eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou na distância e ele nem estava a olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus disse que este homem, esse publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Olha só a visão que Jesus tem do ser humano. Não é sobre religião, é sobre a confiança de que Jesus veio para tratar uma coisa intratável em mim, para curar uma doença incurável em mim, não é? Então é preciso se aproximar de Jesus com humildade, mas também é preciso se aproximar de Jesus com fé. E fé é justamente essa confiança em Cristo como Senhor e Salvador. Então você precisa confiar que a obra de Deus é capaz de assegurar para você a salvação e nada mais do que isso. Somente Jesus pode curar a lepra da nossa alma. Não tem outro meio de salvação se não for Jesus Cristo. Então você precisa crer que Jesus é capaz de entrar na sua vida e a mudar a sua história. E a vida desse leproso é um exemplo disso, porque ela nunca mais foi a mesma. E quando nós aproximamos de Jesus com fé e com humildade, o texto vai dizer para a gente como é que Jesus responde a isso, né? Então, no verso seguinte, lá de Mateus capítulo 8, o verso de número 3, se eu não me engano, Jesus estendeu a mão, tocou nesse homem, né? Nós cantamos isso aqui, e eu posso assegurar a você de todo o coração, com a mão sobre a palavra de Deus, não tem juramento de tribunal, não é assim? Que eu não tratei absolutamente nada com o pessoal da música sobre o que eles cantariam. E eles, pois não, nem conversamos sobre isso. E ele cantou uma música onde Jesus toca e uma outra que Jesus cura. Olha que coisa. Enquanto o Marcelo cantava, no meu coração eu dizia: Jesus está nesse negócio. Amém? Por isso, igreja, presta atenção, os irmãos da igreja, vale a pena orar, vale a pena pegar o livrinho, ir na casa de uma pessoa, entregar, porque Jesus está no negócio. Às vezes a igreja não está, mas ele está. Entende isso? Ele está no negócio, né? Então Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero o que você quer, seja purificado. E a Bíblia diz que o homem foi purificado imediatamente dessa lepra. Ou seja, Jesus toca na vida do leproso e declara a cura. Que coisa maravilhosa. Imagina a alegria desse homem. Imagina o fervor no coração desse homem. Jesus responde ao coração verdadeiramente quebrantado, aquele coração que reconhece o seu pecado e que procura com humildade, na confiança, na misericórdia e na graça dele. E a resposta de Jesus é mudança de vida. Porque Jesus restaura a dignidade, Jesus restaura a alegria e Jesus restaura o sentido da vida. Ele trata das nossas emoções e, acima de tudo, ele nos reconcilia com Deus. Essa é a última lição que a gente aprende. Jesus trata do nosso coração. Você vê que a dignidade não é só uma questão religiosa, é uma questão social. Esse homem vivia e perambulava na rua como uma pessoa indigna. E Jesus restaura a vida. E é isso que ele faz com a gente. Ele restaura a nossa história e nos conduz num caminho segundo a sua vontade. Então nós podemos confiar
que Jesus nos recebe e que Ele tem poder para tocar nos lugares mais sensíveis da nossa vida. Eu quero concluir, porque essa conversa sobre Jesus, eu gostaria de encorajar você a confiar em Jesus. Então, eu queria dizer algumas coisas para você. Presta atenção. Como é que você se vê? O que você pensa sobre você? Né? Você acha que está tudo bem com você? Se sim, eu quero te ajudar a responder essa pergunta de uma forma mais realística, ok? Tá tudo bem, bacana, mas eu gostaria, do ponto de vista espiritual, de ajudar você a entender essa pergunta de uma forma mais realística. A Bíblia diz que todos pecaram e todas as pessoas estão fora da comunhão com Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23. O texto diz, presta atenção, tá? Paulo, quando escreveu essa carta, nesse momento da carta, que é o capítulo 3, ele está se dirigindo aos judeus lá dentro da igreja. A igreja tinha judeus, tinha gregos, tinha romanos. Então ele está se dirigindo à ala judaica da igreja. E ele está dizendo, olha, vocês acham que vocês são filhos de Abraão e por isso vocês já têm a sua salvação assegurada, ou seja, vocês estão confiando na genealogia de vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ele está dizendo, olha, todo mundo, todos é todos, estão separados de Deus. E ele diz mais, lá no capítulo 6, no verso 23, ele diz que o resultado dessa separação é a morte. Ele vai dizer, olha, o salário é a recompensa. A recompensa dessa destituição é a morte. E aí ele vai até completar, mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus veio para dar justamente vida, não é? Então a morte, você vê que ela existe até hoje no mundo para nos provar que o pecado está presente ainda, por isso que a gente morre. À luz da Bíblia, o pecado é um indício, é uma prova de que os males judiciais do pecado ainda estão presentes na humanidade. Por isso as pessoas morrem. E todos pecaram significa exatamente todas as pessoas. Então você pode ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa gente boa, uma pessoa que nunca se viu como um pecador. Mas a Bíblia diz todas as pessoas pecaram. E aí eu queria até te fazer umas perguntas para você entender a coisa. Vamos pensar que você seja uma pessoa gente boa. Você não é uma pessoa ruim, você é legal, tá certo? Você já desejou o mal de uma pessoa? Você já no trânsito, né, o cara passou na tua frente, deu uma cortada, um motoqueiro selvagem, veio empinando, você falou, mas se eu pegar esse cara, tomara que ele se esborrache no chão. Você já pensou isso? Mas você é gente boa, você é uma pessoa legal, não é? Você já pensou em coisas que você não deveria pensar e você tem medo até de falar para as pessoas porque você já avaliou na sua cabeça que aquilo não é legal? Você já teve desejos que você sabe que não são legais. Você não conta isso para ninguém. Está guardado no seu coração, na sua mente. Se pudesse pôr um pendrive e ligar aqui no telão, você ia sair correndo por aqui. Tamanho o nível dos seus pensamentos. Você já desejou ser outra pessoa ou possuir coisas de outra pessoa? Você olhou aquela pessoa, nossa, como eu queria ser aquela pessoa. E nutriu no seu coração aquele sentimento tão esquisito, chamado inveja. Não é? Você é honesto com todas as pessoas à sua volta? Você é gente boa, mas você é honesto em tudo que você faz nos seus negócios? Você é honesto lá no seu trabalho com o seu patrão? Você é um funcionário que faz valer cada hora que é paga você? Você é honesto com os seus amigos? Você é honesto com a sua família?
Você conta para o seu marido tudo que está no seu coração e na sua mente? Você é honesto com a sua mulher? Você conta as coisas para ela? Você já desejou uma mulher que não é a sua, mas você é gente boa? Ninguém está dizendo que não é, ok? Essas coisas acontecem com gente boa. Você sabe que eu acabei de descrever para você aqui? Sintomas do pecado que habita em nós. Não é sobre ser gente boa. É sobre algo que está na nossa natureza e que mexe com tudo isso. E que faz a gente ser desse jeito. Então todos nós somos pecadores. E por mais que nós tentemos acertar, a gente não consegue. Você já viu isso? Não, agora eu vou ser um marido legal, mas você não consegue. Agora eu vou ser honesto, mas você não consegue. Eu nunca mais vou mentir. Eu nem falei aqui, né, de alguém que perguntou se você estava em casa e você mandou dizer que não está. Isso aí eu nem falei, porque você não faz mesmo isso. Você nunca contou uma mentira, não é verdade? E a Bíblia diz que o todo mentiroso, o pai da mentira é quem? O diabo. Então toda vez que você mente, você está se identificando com quem? Você está identificando a sua paternidade com Satanás. Olha só que coisa. Mas você é gente boa. Nunca foi preso à toa. Gente boa, não é? Mas isso aqui são sintomas. E aí você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso. Mas você faz de novo. Sabe por que você faz de novo? Porque você é escravo do pecado. Não foi o que o Marcelo ficou até coisar algema? Né? Você é escravo do pecado. Você não consegue ser diferente. É isso aí que você é. Só tem uma forma de haver libertação. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre, porque somente Jesus pode tratar desses males que está no coração da gente. Não tem a ver com as coisas que você faz, tem a ver com quem você é. É uma coisa diferente. Somos leprosos como esse homem. Enquanto você não admite isso, não vai haver mudanças significativas, apenas paliativas. Você já viu aquela coisa, né? Você está com dor de cabeça, você vai lá e toma uma dipirona. Amanhã, com dor de cabeça de novo, você toma outra dipirona, alivia, você fica naquilo. Você está tratando sintoma. É só isso. Você precisa tratar da causa. O que está gerando essa dor de cabeça? Qual é a patologia que está se instaurando no seu organismo para que você fique com essa dor de cabeça o tempo todo? Você precisa tratar da causa. Jesus vai na causa. Por isso que nós precisamos dele. Então, enquanto não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, não há mudanças significativas, só há paliativos. Só isso. Então, eu quero encorajar você nessa noite a se aproximar de Deus com humildade e com fé, reconhecendo quem você é, o pecado que habita em nós, e se aproximando dele com aquela crença e aquela confiança que em Jesus tudo pode ser diferente para você, como foi para a vida desse homem aqui. E é sobre isso que eu quero orar nesse momento. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça por um minutinho e que você agora refletisse sobre a sua vida com Deus. É só você e Deus agora. Olha, ninguém está olhando para você aqui. Todo mundo está introspectado na sua realidade com Deus. A pessoa que você é. O seu coração pensa em quantas coisas você já fez que você sabe que isso é sintoma do pecado que habita em você. Mas hoje você entendeu que Jesus pode mudar isso. E que o Espírito de Deus pode trabalhar de uma forma tão poderosa em você e te ajudar a tratar dessas coisas. E eu quero orar por você. Eu não vou pedir que você se levante, eu não vou mencionar seu nome, eu não vou pedir que você saia do seu lugar, nada disso. No anonimato que você entrou aqui, no anonimato você vai sair. Mas eu queria saber, de cabeça baixa, ninguém está olhando para você. Se nesse momento você gostaria de dar um sinal para mim, a única pessoa que está te vendo sou eu e Deus.
Se você gostaria de dar um sinal para mim, como que dizendo, pastor, ora por mim. E esse sinal seria você levantar uma de suas mãos. Você quer isso? Graças a Deus lá atrás. Pode baixar ali pode baixar. Tem mais? Pode baixar aqui na frente, ali também à direita pode baixar, à esquerda aqui, minha pode baixar, ali no meio pode baixar também, as pessoas lá atrás também, aqui na frente, lá em cima já vi sua mão também, pode baixar sua mão, obrigado. É você e Deus, mais ninguém. Eu só posso orar por você, mas você viu o caminho, você precisa romper as barreiras, você precisa se aproximar e você precisa chegar nele. Chegue com humildade, com fé. Se você ainda não levantou a sua mão e deseja, aquele que ainda não fez isso, tem mais alguém? Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Tem mais alguém? Lá atrás já vi também, pode baixar sua mão. Tem mais? Lá em cima já vi sua mão levantada. Graças a Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa que levantou as suas mãos, eu não pude contá-las. Que o Senhor receba agora, ó Deus, no trono da tua graça. E que visite esses corações com libertação, com vida, com um encontro poderoso com Jesus Cristo, Senhor. O Senhor sabe as razões pelas quais hoje eles deram esse primeiro e pequeno passo de fé num lugar público, levantando a sua mão e dizendo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, o meu coração. Então, Pai, visite-os com salvação para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. Tome o coração deles em tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade deles. O Senhor conhece a dor. O Senhor conhece a busca. O Senhor conhece o que está lá no íntimo do coração. E é esse lugar que nós pedimos, Senhor, visita essas pessoas com o teu poder, o mesmo poder que visitou esse leproso e que limpou e que purificou, ó Deus, e que mudou e que transformou a vida. Em nome de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Deixa eu só dizer mais uma coisinha para o pessoal. Você que levantou a sua mão, presta atenção. Nós temos mais para oferecer para você, se você quiser, obviamente. Então, por exemplo, todo domingo aqui na igreja de manhã, nós temos escola bíblica dominical, que é onde a gente vai aprofundar nas escrituras sagradas. Nós temos aqui, às quintas-feiras, 7:30 da noite, cultos, onde nós estudamos mais profundamente a palavra do nosso Deus. E você também tem a mim mesmo, que você pode me procurar, se você quer ter encontro comigo durante a semana, ou se você veio aqui convidado por alguém, você levantou a sua mão, você pode procurar essa pessoa que te convidou e dizer para ela, olha, eu queria receber uma visita na minha casa, eu queria conhecer mais a palavra de Deus, nós vamos dar a vocês todos os subsídios que vocês precisam para que vocês cresçam em Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel de igreja aqui nesse lugar, e nós fazemos isso com muito prazer, e fazemos isso com muito carinho pela sua vida. Muito obrigado pela sua visita e que essa experiência de você ter levantado a sua mão, um passo tão simples, mas que pode ser tão poderoso e tão significativo, capaz de realmente iniciar uma história nova aí na sua vida. Amém?